Aí, muito bem, estamos gravando agora, show, está sendo eternizado então o nosso bate-papo. Muito bem, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí, Mariano, tu me aponta, por gentileza, se o compartilhamento está adequado. Se não estiver, tu me afirma, por favor. Muito bem, né? Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. Vamos começar o nosso bate-papo agora. Muito bem, Mariano, tu pode confirmar comigo, por favor, se eu estou compartilhando uma tela que parece um campo e tem como um celeiro bem no canto aí esquerdo? Pode verificar para mim se eu estou compartilhando essa tela? Ou se ainda tem um PowerPoint? Isso, um céu azul, exato. Isso, com uma casinha, né, que tipo, exato, perfeito. Então eu estou compartilhando o certo, tá? Bom, então a nossa conversa aqui, pessoal, agora em alguns minutos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da astrologia e da astronomia, né? E um pouquinho sobre a sua origem, algumas coisas de constelações, mitologia, né? E vamos lá. Bom, a física como um todo, ela possui diferentes ramos, né? Diferentes áreas de trabalho. Por exemplo, em ficção científica, é muito comum nós encontrarmos, por exemplo, física de partículas, né? Quem gosta de acompanhar seriado e ver, por exemplo, série como Flash, né? Frequentemente eles falam em matéria, antimatéria, né? Esse é um campo da física que explora física de partículas. Não que o que está sendo indicado no Flash lá é ciência, né? Lá é ficção científica, tá? Bom, e também existem outros ramos importantes na física, né, que são aqueles mais conhecidos enquanto a nossa jornada de estudante. Por exemplo, a mecânica, que é toda aquela instrução que é passada para nós lá nos primeiros anos do ensino médio, né, de objetos que se movem, qual a velocidade, qual a aceleração, né, escrever qual é a velocidade e a posição de uma partícula. Esse é um ramo de uma outra área importante da física que é conhecida como mecânica. Mas de todos os ramos da física, certamente o mais antigo é a astronomia, tá? E é a que causa maior encanto, né, no público em geral, né? Por que causa maior encanto no público em geral? Porque a astronomia faz parte do nosso cotidiano, né? Então, quando nós olhamos para o Sol ao longo do dia, né, em diferentes posições, quando admiramos as estrelas à noite, nós estamos fazendo parte de um grande experimento real, né? Baseado que é, né, a olhar a posição destes astros, né? Seja do Sol, dos planetas, ou de outras estrelas, tá? Então, isso acaba nos interessando bastante. Bom, o que acaba acontecendo é que existe uma certa confusão, né? E isso se deve à origem histórica da astronomia, que é a influência das posições dos planetas sobre as nossas características individuais, né? Sobre o nosso humor, sobre o nosso sucesso, sobre a felicidade no amor, sobre o ganho de recursos financeiros, né? Então tem todos os aspectos aí importantes, tá? Mas isso não é uma invenção moderna ou contemporânea, muito pelo contrário. A astronomia surgiu em parte deste ponto importante, né? Que é a questão de imaginar que os objetos celestes têm influência, né, sobre as nossas vidas. Bom, mas de que forma isso surgiu? Né? Por que nós temos essa concepção, né, essa componente cultural importante? Né? Claro que não é verdade, né? É só uma componente cultural. Assim como talvez a gente pode imaginar que fazer a leitura do nosso signo, por exemplo, eu, por exemplo, sou do signo de Gêmeos, né? Aí eu poderia abrir um jornal lá e ler hoje, ou procurar um site da internet aqui e procurar quais são o que o meu signo reserva para mim hoje. Né? Poderia fazer, por exemplo, essa leitura. Claro que tudo isso é fictício, né? Não é nada real, né? Isso é uma herança que nós temos que acabou ficando na nossa cultura, tá bom? Como outras coisas. Então, o que eu estou aqui projetando para vocês é um software, né?
que chama-se Estelário. Tá? Ele é de graça. Eu vou botar aqui no chat o nome bonitinho. Quem quiser baixar, pode baixar depois no seu computador e pode brincar com ele, tá? Ele é um planetário que me permite simular as posições dos astros para diferentes locais sobre a Terra ou fora da Terra, e ainda me permite observar as posições, né, de estrelas, planetas, cometas, satélites e um monte de objetos, tá? Aqui a gente hoje vai ficar mais na parte de constelações, que é o nosso objetivo. Então, da onde que surgiu, né, toda essa narrativa da influência dos astros, né, sobre a nossa vida? Eu vou contar agora. Bom, vamos tentar sair, né, dessa concepção contemporânea que nós temos, dos nossos conhecimentos contemporâneos, né, em relação ao que é ciência, né, do que é a física. Vamos voltar para um período muito anterior a qualquer definição do que é ciência. Né, um período muito antes das grandes civilizações, como nós conhecemos agora. Talvez um período em que as pessoas ainda eram pequenos grupos de coletores que viviam, né, nas planícies aí, em diferentes lugares do mundo, tá? Bom, essas pessoas tinham acesso, né, apenas a observações do seu meio. Então, todo tipo de conhecimento que elas estabeleciam vinham dessas observações de experiências sensoriais, que pode ser observação, olhar, ver, né? Pode ser questão de tato, pode ser questão de paladar, né? Então, todo o conhecimento das pessoas nesse período estava muito associado a os aspectos sensoriais. Então imaginem vocês, essas pessoas, por exemplo, olhando, né, num período muito remoto, né, essa esfera luminosa gigante aí no céu, né, que brinda todos os nossos dias com muito calor, né, e muita luz. Então imaginem vocês o poder, o apelo, né, deste ponto luminoso no céu. O que acontece? Se nós ficarmos olhando para esse objeto nessa perspectiva por breves segundos, nós vamos ter a ideia equivocada, né, que esse astro está em repouso, está parado. No entanto, se nós olharmos ele por alguns minutos ou por algumas horas, nós vamos perceber que esse objeto vai realizar um movimento no céu que descreve uma trajetória bem comportada, em que a gente vai imaginar, opa, sempre está mais ou menos naquela posição. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nesse simulador, né, eu posso acelerar o tempo. Então, nós estamos aqui, eu vou passar para o atual, né, eu vou acelerar o tempo, ó, e vocês vão perceber que a esfera agora, luminosa, que é o Sol, se desloca mais rapidamente. Ó. Nota então, e vou lá. E aí o tempo passou, né? Vou voltar um pouquinho antes de chegar à noite ainda. Ó, voltar para cá, tá? Bom, se nós olharmos no sentido contrário, opa, passei um pouco, vou acelerar um pouquinho aqui então. Ó, agora, então notem que aqui nós temos o nascer do Sol, né? E claro que se eu acelerar o tempo, ó, e olhar para o horizonte oposto, nós temos o pôr do Sol. Tá, mas o que isso serve, né, para esse grupo de coletores, caçadores, né, que habitavam aí a Terra muito antes das grandes civilizações? Bom, se eles olharem de forma criteriosa, e assim o fizeram, vão perceber que o Sol, em relação à sua localidade, né, sempre nasce em um certo lado do horizonte e se põe de um outro lado do horizonte. Então, a posição do Sol ao longo dos horizontes, seja o horizonte à direita do observador ou à esquerda do observador, supondo na perspectiva da tela, funciona como uma grande bússola para as pessoas se localizarem.
né? Imagine que eu estou me deslocando ao longo de uma planície ou ao longo de alguma selva, né? Na selva, bom, na selva vai ter as estrelas, vai ter as árvores são um tanto complicado, né? Imagine que eu estou me deslocando ao longo de uma longa planície, né? Onde eu posso ter observações do Sol, tá? Então, como saber, por exemplo, aonde tem um rio lá com uma certa quantidade de água, né? Potável, né? Ou aonde que existe, por exemplo, aquela específica árvore que eu vou lá e coleto frutos, tá? Bom, então eu posso usar o sol para me localizar, né? Então, na direção do sol, né? Caminhando, tanto caminhando, né, por um certo tempo, eu chego nessa árvore, tá? Então, o sol serve como uma bússola. Bom, o que mais que os antigos perceberam, né? Eles perceberam que, além então do Sol tocar horizontes à direita e à esquerda do observador, como eu comentei, supondo na posição da tela, né? Eles notaram, deixa eu voltar aqui para cima e voltar um pouquinho no tempo, ó, que o Sol, opa, avancei só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar lá para o horizonte e aqui, ó. Eles notaram que o Sol descreve uma trajetória, que é exatamente essa linha que eu estou indicando para vocês. Ó. Ó, essa linha é a trajetória do Sol no céu nesse dia específico, que aqui está marcando no dia de hoje. Tá? Bom, essa linha, que é conhecida em astronomia como eclíptica, né, que dá a posição do Sol no céu no decorrer do tempo, ela é uma linha que, se vocês perceberem, ela não possui essa posição exatamente em diferentes períodos do ano. Por exemplo, eu vou usar aqui o relógio e vou avançar nos meses. Nós estamos no mês 6. Eu vou deixar aqui, tá às 8 horas da manhã. Deixa eu mudar aqui para... Fazer uma brincadeira aqui só antes. Ó, deixa eu mudar aqui para a hora atual. Então aqui nós estamos na nossa hora agora, tá? E vamos mudar aqui o mês. Então, por exemplo, estou no mês 11. Vou passar aqui para o mês 6. Ó, percebam como essa trajetória é mais próxima do horizonte, né? Bem mais próxima do que aquela anterior. Ó. Se eu voltar para o mês 11, ó, vocês vão perceber que essa trajetória é mais alta. E se eu passar aqui para o mês 12, ela ainda é mais alta. Se eu passar para o mês 1, eu vou passando os meses, ó. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. E tô passando os meses, ó. Notem que a trajetória, que é essa eclíptica, né? Ela, em relação à distância ao nível do horizonte, ela oscila ao longo do ano. Tem épocas que ela é mais baixa e tem épocas que ela é mais alta, tá? Nós chamamos de solstício as posições que ela atinge a latitude mais baixa, né? Perdão, a altura mais baixa e a altura mais alta, tá? A altura é uma medida astronômica, tá? E exatamente a posição intermediária de equinócio, quando ela vai para mais alta, passa pela posição intermediária em direção à parte mais baixa e o contrário, quando ela vai de baixo para cima, passando pela posição intermediária. Isso são conhecidos como os equinócios. Então, nós temos ali os períodos, né, de... o verão é quando isso, a trajetória da elíptica é mais alta, nós temos mais acesso ao Sol. Tá? O inverno é o contrário, é quando a posição da eclíptica ela é mais baixa. Tá? Então, é isso que importa. Bom, mas o que tem a ver essa história de eclíptica, né, com a questão da astrologia, que é onde eu quero chegar, né? Que eu estou contando fundamentos para vocês, noções de astronomia, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, olha só, vamos aqui tirar a eclíptica de novo. Deixa eu tirar ela. Aí tirei, tá? E vamos agora, né? A gente não dá muita. Em geral, as pessoas não dão muita atenção pro coitado do Sol, né? A gente quer olhar as estrelas. Bom, esquece que o Sol é uma estrela também. Só é a estrela mais próxima, né, do nosso planeta. Mas tudo bem, vamos esquecer o Sol por um momento e vamos agora olhar as estrelas propriamente dito, tá? Bom, vamos mudar aqui então o horário para a noite. Então, aqui nós estamos às 13 horas. Vamos para as 19 horas. Não, 19 horas não é muito noite, né? Tem um pouco de luz solar ainda.
Vamos para as 22 horas. Aí, tá de boa. Então agora eu estou às 22 horas aqui do dia de hoje, né? Evolui um pouco no tempo. Dia de hoje? Não me lembro mais se estou no dia de hoje. Deixa eu ver se estou no dia de hoje mesmo. Não, eu estou lá em 1º de janeiro. 11 de janeiro. Agora sim, no dia de hoje. E vamos evoluir aqui para as 22 horas. Tá muito bem. Bom, então, se nós olharmos para o céu noturno, nós vamos ver aqui diferentes pontos luminosos. Esses de baixo aqui não contam, porque são janelinhas desse ambiente aqui artificial criado, né? Como se fossem as luzes de uma casa, por exemplo. Então aqui não tem nada de estrela, tá? O que importa são esses pontos luminosos aqui em cima. Então imagine vocês, os antigos, né? Esse grupo de caçadores aí, coletores, olhando para estes pontos luminosos. O que acontece? Como nós temos aqui uma coleção de pontos luminosos, e eu quero começar a entender, né, uma característica intrínseca do ser humano é buscar padrão no que ele está observando. Isso faz parte, né, da nossa natureza humana. Então, o que esses antigos fizeram, né? O que as pessoas fizeram? A fim de tentar entender isso como um padrão, eles tentaram zonear estas estrelas, né? Zonear é dividir por regiões, colocando no céu figuras da sua cultura. Então, como é que se coloca no céu figuras da sua cultura? É muito simples, né? Como são um monte de pontinho luminoso, o que se faz com um monte de pontinho? Peguem uma folha de papel uma hora, enchem de pontinho, né? E deem para uma criança com uma caneta ou um lápis, né? O que a criança vai tentar fazer? Bom, ela vai tentar unir os pontinhos, né? Bom, unir os pontinhos, em geral, se for uma criança muito pequena, não vai funcionar. Mas uma criança um pouquinho mais velha, sei lá, uns 7, 6 anos, ela vai tentar unir os pontinhos de tal forma que a figura que eles vão gerar faça algum sentido dentro dos seus conhecimentos prévios. Então, o que as pessoas fizeram aí antigamente foi exatamente isso, né? Então, o que fizeram foi fazer essa brincadeira de unir pontinhos. Ó, então aqui eu uni os pontinhos agora. Só claro, cada um pode unir os pontinhos aqui da forma que achar melhor, né? Aqui, essa união de pontinhos que eu estou apontando para vocês, que aqui está representado, ó, essa união é uma união de pontinhos baseado em culturas antigas. Aqui nós temos influência dos árabes, dos gregos, tá? Então, em especial muito dos gregos. Então a gente vai olhar aqui para as constelações, para as estrelas, agora ligadas através de pontinhos. Um desenho que é muito característico de onde nós habitamos, é muito fácil de enxergar e é o mais reconhecido, mesmo em região metropolitana, que tem muita poluição luminosa, né? Então, notem, aqui eu estou olhando as estrelas e eu vejo elas com um certo brilho. Ó. Se eu tirar a poluição luminosa, ó, notem que elas ficam mais vívidas, né? Então eu consigo enxergar mais estrelas. Então, quem habita a região metropolitana, onde tem muita luz, né, vai enxergar poucos pontos. Se nós realizamos uma viagem, por exemplo, para uma região mais do interior, onde tem menos luz artificial à noite, mais pontos eu enxergo. Essa diferença entre enxergar mais pontos luminosos e menos pontos luminosos é o que nós conhecemos como poluição luminosa. Tá? Então, os centros urbanos são muito poluídos em termos de luz. Não é um bom lugar para observar. Tá? Então, aqui agora eu tirei a poluição luminosa, né? Estamos enxergando vários pontinhos. E aqui eu posso enxergar um padrão nessa parte central, aqui onde estou passando o meu mouse. Tá? Essa região, ela é visível, especialmente nesse período do ano, é um agrupamento que está o ano todo disponível às pessoas, o ano todo não, esse período próximo ao verão, disponível praticamente a noite toda no céu. Tá? Então ele nasce assim como o Sol, né? Do leste, movimenta-se para o oeste, sempre nesse sentido, o movimento desses agrupamentos, tá? E essa constelação aqui é conhecida como a constelação de Órion. Assim, como assim constelação de Órion, professor? Bom, cada figura tem um apelo à sua cultura. Tem um apelo à cultura grega, tá? Então, por exemplo, ó, se nós fizermos assim, ó, deixa eu mostrar aqui.
Ó, agora faz mais sentido falar em Órion, né? Eu coloquei ali o objeto que os antigos imaginaram, né? Então, está aí o Órion. Um asterismo, que é uma parte menor de uma constelação, que é bem conhecido na nossa cultura, chama-se as Três Marias, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a grande maioria das pessoas já ouviram falar das Três Marias. As Três Marias correspondem a esse agrupamento aqui, ó, dessas três estrelas, que são chamadas, que correspondem ao cinturão de Órion. Então, se você enxergar três estrelinhas bem luminosas no céu, né, nesse agrupamento, é isso que nós chamamos de Três Marias, e lembrem que elas fazem parte do cinturão de Órion, tá? Além do cinturão de Órion, né, vocês podem observar, aqui nessa representação agora fica mais clara de ver, né, com esse tipo de representação, que cada uma dessas agrupamentos que estão aqui indicados, ó, elas possuem um nome dado de acordo com a sua cultura. Eu insisto, né? Em geral, derivado da cultura grega. Então, por exemplo, vou dar os nomes, né? Então, aqui a gente pode enxergar a constelação de Órion. Aqui nós podemos enxergar a constelação de Lebre. Aqui a constelação que está associada ao signo de Touro, né? Aqui a constelação de Cão Maior. Nós temos também por aqui assim a constelação associada ao signo de Gêmeos, né? E assim por diante, tá? Bom, como é que essas constelações elas foram parar aí no céu, né? Bom, a história é mais ou menos assim. As pessoas, muito antes da invenção da escrita, o conhecimento ele era transmitido de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, na linguagem falada. Então, para que as pessoas gravassem essa informação, né, em termos de reconhecer as posições dos astros no céu, se inventavam alguns personagens. Em especial é Órion, né? Quem é o Órion? Deixa eu contar rapidamente. Tem várias histórias da mitologia grega para Órion, mas aqui eu mais gosto é que conta mais ou menos assim, tá? Órion era um mortal caçador apaixonada por uma deusa chamada Artemis, tá? Bom, Artemis tem um irmão, que é um outro deus, que chama-se Apolo. Apolo não via com bons olhos essa relação entre Órion e Artemis, né? Visto que um deus jamais poderia se relacionar com um mortal. Mas Artemis, né, gostava muito do Órion e veio a se relacionar com ele. Então, o que aconteceu, né, nessa mitologia, nessa história? Órion apaixonado por Artemis, né? Não ficou muito atento aí às indagações ou reclamações do seu irmão Apolo, que é um outro deus. Apolo, a fim de dar cabo, né, em Órion, mandou que um escorpião o atacasse. E o que acabou acontecendo é que Órion, vendo o escorpião, saiu correndo e o escorpião ficou perseguindo Órion. Enquanto o escorpião perseguia o Órion, né, Apolo fez um questionamento para sua irmã Artemis. Artemis, na mitologia grega, é uma deusa que é exímia atiradora de flechas. Né? E ele fez um desafio para ela. Tá vendo aquele ponto muito, muito distante, lá atrás daquela árvore? Aquele pontinho escuro? Ah, eu tô vendo. Eu te desafio a acertar numa flecha exatamente naquele ponto. Artemis, né, não resistiu ao desafio proposto por seu irmão, pegou a sua flecha e disparou, pegou o seu arco e disparou uma flecha. E atingiu exatamente o ponto. Adivinhe quem estava lá naquele ponto? Órion, fugindo do escorpião. Artemis, né, então ficou muito chocada, né, porque percebeu que matou o seu amado, pegou ele nos braços e pediu a Zeus, que é o grande deus da mitologia grega, que o levasse aos céus e o eternizasse na forma de estrelas. Né? Então é por isso que Órion pertence à constelação de estrelas, né? Porque foi um mortal que se envolveu com uma deusa e por um pedido da mesma foi eternizado por Zeus no céu. O interessante é que eu falei do escorpião, né? O escorpião também faz parte do céu, né? Se nós olharmos para cá, ó, olha que interessante, quer ver? Deixa eu voltar para cá, então que tem diferentes constelações.
Eu vou avançar um pouquinho no tempo. Deixa eu aqui, só rapidinho, aqui. Ó, tá aqui Orion. Ó, ó, notem que Orion está se despedindo de nós aqui, ó, lá no oeste, ó. Orion tá indo pro oeste. Se nós olharmos o céu na direção oposta, que é para o oeste, vejam quem começa a aparecer no horizonte. Escorpião. Então, né, Zeus, além de colocar Orion no céu, ainda, né, atribuiu a história, a narrativa, Orion com a sua perseguição ao escorpião. Então, desta forma, Zeus eternizou essa perseguição ao escorpião Orion no céu, de tal forma que quando um está aparecendo no horizonte, o outro está se opondo no horizonte oposto. Um persegue o outro o ano todo. Claro que tudo isso é metodologia, tudo isso é história, né? Isso é importante, essa história, porque isso ganha em poder de narrativa. E então permite que as pessoas passem essa informação de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, ao longo dos anos. Tão é forte, tão é importante esse poder narrativo que eu estou contando para vocês, tá? Então isso que é importante, né, designar e apontar. Bom, mas tudo bem. Qual é o... Mas o que nós vamos falar aqui um pouquinho é sobre astrologia, né? Qual é a relação, então, dessas constelações, né, com essa questão da astrologia? Bom, aí é que vale o seguinte. Percebeu-se que, né, estes grupos aparentes de estrelas, de forma regular, ocupam posições no céu em períodos específicos do ano. Por exemplo, Órion, que eu acabei de contar a história, é uma constelação que pode ser observada durante toda a noite no período de verão. Escorpião, que é a sua constelação oposta, né, nesse sentido que eu apontei, é uma constelação onde nós habitamos aqui, claro, tipicamente de inverno. Ela está visível a noite toda no inverno. Então imaginem vocês assim, né? Os antigos olhando para essas constelações e querendo encontrar um padrão ou uma explicação. Então, já que esses indivíduos míticos, né, místicos, preenchem o céu e ainda as suas visualizações estão associados a períodos diferentes do ano, se eles controlam as estações, controlar as estações significa controlar. Lembra que eu estou falando de um grupo de pessoas que eram coletores, caçadores, né? Muito antes das grandes civilizações. Então, se as suas posições dessas constelações no céu controlam as estações e a disposição de alimento, de caça, né? Porque cada fruta tem um período do ano. Assim como, por exemplo, o movimento de migração de animais. Acontece em períodos específicos do ano. Então, as constelações controlam isso. Se eles controlam tudo isso, por que não controlam a nossa vida também? Foi este ponto que os antigos se questionaram. E aí, como é que eles associaram, então, esse aspecto? De todos esses pontos luminosos, o mais relevante, né, o que mais se destaca, obviamente, é o Sol. A posição que o Sol ocupa ao longo dessas constelações, ao longo do ano, deve estar associado a questões importantes, vinculadas, por exemplo, às relações humanas, né? Como ser bem-sucedido no amor, né? Ter muito dinheiro, ser feliz, essas coisas todas, tá? Bom, e aí como é que isso aparece? Segundo a União Internacional da Astronomia, né? Hoje nós catalogamos o céu possuindo 88 constelações. Destas 88 constelações, apenas 13, ouçam bem, 13, não são 12. 13 fazem parte das constelações chamadas constelações do zodíaco. O que são constelações do zodíaco? São aquelas constelações que são cortadas pela trajetória do Sol ao longo do dia. Então, por exemplo, ó, então tá aqui, né? Eu vou botar aqui de novo a eclíptica. Ó, notem que essa linha em laranja refere-se ao que eu apontei antes, que é a trajetória do Sol
ao longo do tempo em um certo dia. Percebam que essa linha laranja, que é eclíptica, aqui está o Sol, vocês podem perceber, ó, ela não corta todas as constelações do céu. Ela corta somente um grupo, que aqui você pode enxergar, ó, ela corta Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, aqui está ocupando Libra, aí depois Escorpião também ela corta, né? A todas essas constelações em que a trajetória aparente do Sol é tocada, nós chamamos de constelações zodiacais, ou constelações do zodíaco. Tá? Aí vocês vão reconhecer os signos de vocês, né, que faz parte da nossa cultura. Áries, Gêmeos, Touro, Virgem, Sagitário, Aquário, Peixes, seja que for, tá? Então, mas como é que a astrologia e os antigos associaram isso? Ó, afirma-se que as características de um indivíduo estão atreladas à posição do Sol, que o Sol ocupa, sobre as casas zodiacais ao longo do período do ano. Então, por exemplo, ó, quem nascer nesse fatídico dia que eu estou aqui simulando, né? Deixa eu aqui voltar com a atmosfera, ó. Então aqui está o Sol, né? Deixa eu apagar aqui tudo isso para ficar claro. Ó, aqui está o Sol. Então as pessoas mapearam todas as possibilidades de constelações ao longo do ano e por uma comparação eles sabem se o Sol está nessa posição aqui, neste período do ano, em relação, né, ao oposto do que acontece há 6 meses para trás ou para frente, tá? Eles vão conseguir então determinar que o Sol ocupa neste momento, ó, a casa de Libra, porque aqui deve estar a casa de Libra, aqui deve estar a constelação de Libra. E quem nasce, então, aqui nesse período, vai ter as características que pessoas definiram para essa casa, tá? Então, aí vocês podem perceber o quão próximo é essa narrativa entre astronomia e astrologia. Tanto é que as duas coisas nasceram iguais, né? Tanto é que na Idade Média, por exemplo, não é qualquer pessoa que podia ser astrônomo. Só poderia ser astrônomo aquelas pessoas que foram eleitas pelo rei para basicamente fazer leituras e previsões do que vai acontecer com o seu reinado, né? Que é a contribuição da astrologia. Bom, ali na virada do século XVI, XVII, o nosso conhecimento científico evoluiu e nós conseguimos hoje designar o que é a astronomia do que é a astrologia. A astronomia como a ciência, que tem diversos ramos, né? E a astrologia como essa questão cultural aí, associado ao misticismo, né? Que nós chamamos de pseudociência, né? Porque de ciência não tem nada, né? Quando a gente fala em ciência, existem alguns objetivos importantes para a ciência, né? Por exemplo, um dos objetivos importantes da ciência é fazer explicações e predições científicas. O que eu não consigo fazer usando astrologia, mas usando astronomia sim, tá? Posso explorar, por exemplo, a constituição das estrelas, entender a sua evolução, né? Posso também explorar, por exemplo, a distância das estrelas e assim por diante. Uma coisa que vale comentar é que este grupo de estrelas que nós estamos enxergando, que formam as constelações, tá, pessoal? É só um grupo aparente, tá? Elas não estão exatamente dispostas assim no céu. É como se nós pegássemos, por exemplo, um conjunto de lanternas e colocássemos uma pessoa a 5 metros de mim, uma outra a 10, outra a 25 e outra a 30. Cada um apontando a lanterna para a minha pessoa. Elas podem formar, mesmo distante umas da outra, na minha perspectiva, um retângulo, um triângulo, né? Ou objetos desse tipo. As estrelas, por exemplo, que formam as constelações, estão muito distantes umas da outra, elas não estão juntas, né? Por exemplo, ó, deixa eu contar aqui para vocês, deixa eu só voltar para a noite aqui que fica. Opa, perdi um lugar errado. Fica mais interessante de comentar, muita coisa 20 horas. Ó, deixa eu aqui destacar de novo. Deixa eu tirar a eclíptica. Tirei a eclíptica. Então, por exemplo, né, se nós pegarmos aqui a constelação de Peixes, ó, essa estrela aqui, né, que é chamada de Mipsi da concepção de Peixe, está a uma distância de nós de aproximadamente 310 anos-luz. Né? Como nós estamos falando em coisas, né, as distâncias das estrelas uma da outra, na nossa concepção atual, nosso conhecimento, melhor dizendo, de universo, são muito distantes. Por exemplo, a estrela mais próxima de nós é a estrela Alfa de Centauro,
que fica na constelação de Centauro, e está a uma distância aproximadamente de 6 anos-luz. Isso significa que, se alguém for lá nessa estrela, que é a Alfa de Centauro, e apontar um laser na direção da Terra, a luz do laser vai demorar 6 anos para chegar aqui. Só depois que ele apertou o botão, 6 anos depois, alguém vai enxergar a luz aqui chegando. Tá? Então, essas são as ideias. Por exemplo, ó, essa estrela aqui, que pertence então à constelação de Peixe, está a quase 310, né, anos-luz. Se eu clicar nessa aqui, ó, já está a 390 anos-luz. Essa outra, que pertence à cauda do peixe, já está a 295 anos-luz. Então, notem que as estrelas não ocupam, né, a mesma distância, indicando que essas figuras são só uma figura aparente. Tá? Então, as constelações são figuras aparentes, em que culturas diferentes uniram os pontinhos para representar a sua mitologia ou a sua história sobre elas, no sentido de criar uma narrativa que possa transmitir conhecimento para diferentes gerações, uma vez que nós não tínhamos escrita nesse período muito antigo, tá bom? Então essa é a ideia aí, né? Associado com a astrologia. Bom, ainda dentro da astrologia, né? Nós temos também o que nós chamamos de constelações ascendentes, né? Tu pode ser de Libra com ascendente não sei no que. O ascendente não sei no que é a constelação que é a tua ascendente, indica qual é a constelação que está nascendo no horizonte leste, né? No momento do teu nascimento. Lembra que eu apontei para vocês aqui nessa simulação que as estrelas nascem do leste, o agrupamento, né, viaja do leste para o oeste, né? Assim como o Sol. Então, no momento que nós estamos nascendo, naquele horário, qual é a constelação do zodíaco que está nascendo no horizonte? É essa que vai ser a minha ascendente, tá? Então, só para associar aí uma coisa com a outra. Muito bem, tá? Então, pessoal, esse é o ponto que eu queria destacar para vocês, né? Sobre essa linha tênue aí, né? Que não é tão tênue assim, que separa a astrologia da astronomia, tá? Então, astronomia, né, e astrologia não são a mesma coisa. A, nasceram como coisas iguais, né? Já que é uma das ciências mais antigas que nós temos, mas com o decorrer do tempo nós conseguimos diferenciar como fazer ciência e como não fazer ciência, tá? Então, uma cabe a pseudociência, outro cabe a ciência. Claro que a astronomia refere-se à ciência, enquanto a astrologia não, tá bom? Então, eu acho que esse é o comentário que eu queria fazer com vocês. Bom, além disso, né, eu também quero apresentar para vocês aqui rapidamente aí sobre o curso de física da Unicinos, né? É um curso aí que já é um cinquentão, né? O curso já tem 52 anos. Nasceu em 1968. É velho, né? Ou guri, né? Depende da perspectiva. Pergunta para um cara de 50 anos, né? Você vai dizer que é velho, vai dizer que é jovem, né? Eu que tenho quase 40, eu digo que quem tem 40 é jovem. Imagina quem tem 50. Mesma ideia. Né? O meu sogro tem 70 e também acha que 70 não é tão velho mais. Agora já é 100 o velho. Então, conforme a gente vai ficando velho, o que é velho e novo vai sendo relativizado, né? Sempre que tá próximo de nós, nunca é tão velho. Coisa da psicologia humana. Bom, mas então é um curso de 50 anos, tá? Que tem aí uma contribuição muito forte na formação de licenciatura em física, tá? Tanto é que todas as avaliações do governo, né, na última década aí que eu faço parte da Unicinos, é um curso muito bem avaliado, sempre entre a nota máxima, né, entre a nota máxima ou a menor. Essas escalas de avaliação geralmente vão de 1 a 5, e o curso de física da Unicinos fica entre 5 e 4. Já chegou no ano passado a ficar entre o primeiro, não, ficou entre o segundo ou terceiro melhor curso de licenciatura do país, né, em física, tá, por essas avaliações. E a mesma coisa também, ele acaba sempre sendo muito bem avaliado pelo Estadão ou pelo Guia do Estudante, né? Atualmente, pelo Estadão, foi avaliado com nota 4, tá? Então é um curso bem avaliado, muito bom, né? Que vem aí formando pessoas aí, professores de física que contribuem em diferentes segmentos. Por que contribuem em diferentes segmentos? Que é o legal. Quando nós falamos em física, né, mesmo tendo uma formação em licenciatura, a física é uma ciência, é uma das ciências mais fundamentais que nós temos acesso. Então, um físico pode fazer muita coisa. Eu vou contar a minha história, né? Por exemplo,
Eu sou aluno da Unicinos. Fiz a minha graduação na Unicinos. Qual foi o período? De 1999, velho, a 2004, eu fiz a minha graduação na Unicinos, tá? Bom, fiz a graduação em iniciatura, finalizei a graduação e depois fiz mestrado e doutorado na URGS em física, num ramo da física chamado física e estatística, tá? E hoje sou pesquisador em contabilidade. Uma coisa tanto maluca, né? Como assim física em contabilidade? Bom, eu uso dos meus conhecimentos em física teórica computacional, que é da física estatística, para explorar o comportamento da sociedade e tanto na sociedade na perspectiva social, como da sociedade nas suas interações econômicas, né? Então eu uso desses conhecimentos para desenvolver modelos computacionais, simulações, né? Ou modelos analíticos olhando para esse tipo de problema. Então isso mostra quão vasto é o leque que um curso de física oferece, tá? E temos ainda, mesmo no curso da Unicinos, né? Eu tenho diferentes professores hoje do programa, do curso, que foram ex-alunos da Unicinos, que também fizeram mestrado e doutorado, né? Na URGS ou outras instituições, e hoje fazem parte do corpo docente. Alguns trabalham, por exemplo, na parte do estado sólido da matéria, que, por exemplo, ajuda a entender a formação de semicondutores, né? Quando é que eu crio um semicondutor? O semicondutor é um material essencial, por exemplo, para computadores, celulares, né? Eles que estão na base dos processadores. Sem esse tipo de semicondutores, a gente não consegue desenvolver transistores, que são as unidades básicas de processamento. Análogo aos neurônios do cérebro, mais ou menos. Tá? Então, é mais ou menos que funciona o computador, para as unidades básicas de processamento. Tá? Outros têm uma via mesmo dentro da parte de ensino de física, né? Estudando as questões importantes do ensino e da formação de estudantes de física, né? Outros trabalham na parte de física. Qual que o trabalha? Na parte de engenharia aplicada, né? Aplicando física à engenharia. Tá? Então tem aí várias contribuições importantes, tá? Então fica esse comentário, né? Falando um pouquinho sobre o curso de física aí, é um curso que eu sou filho dele, nasci dele, né? E eu sempre falo com muito carinho sobre o mesmo, tá? Tenho um carinho muito grande por este curso. Permitiu, né? Toda a minha trajetória profissional, né? Me graduei nele, depois fiz mestrado, doutorado, baseado nos conhecimentos que tive na minha graduação, pude fazer o mestrado e doutorado. E aí hoje estou aí fazendo pesquisa na parte, né, de contabilidade, usando ferramentas de data science, né, em especial, tá? Então lá, sei lá, Big Data, Machine Learning, que são ferramentas importantes aí, atuais, né, que nos permite avaliar e classificar dados massivos, tá bom? Alguma pergunta, algum questionamento? Alguém quer aproveitar e fazer algum questionamento? Sobre o curso, sobre a minha apresentação, né? Sintam-se à vontade, estou aí para responder. Podem abrir o áudio e perguntar, ou então disparar a pergunta aí via chat. Sintam-se bem confortáveis. Eu vou aqui, quem gosta, né, de astronomia, né, e tem carinho aí, ou por física, ou quer saber mais, ou quer saber mais sobre a Unicinos, né? Ó, este é meu e-mail. Sintam-se à vontade aí para disparar um e-mail e me perguntar alguma coisa, tá? Será um prazer aí conduzi-los, né? Conduzir as respostas às perguntas. Se eu souber responder, claro, né? Eu não sou detentor de todo conhecimento, tá? Ou passado esse negócio de pandemia, se não é aluno da Unicinos, quer conhecer a Unicinos, espera um pouquinho que eu apresento. Rafael, a Unicinos oferece licenciatura em física, não bacharelado, tá? O que eu vejo, cara, honestamente, como mais vantajoso tu fazer licenciatura do que bacharelado. Porque o bacharelado, tu vai ficar com o teu mercado de trabalho mais limitado. Tu vai poder trabalhar só como academia, ou empresas, né? Ou indústria. Não vai poder dar aula, né? Um bacharel não pode dar aula. A licenciatura te permite dar aula e também te envolver com questões de pesquisa, tá? Foi o meu caso, eu fiz licenciatura em física, né? E depois fiz mestrado e doutorado na parte de acadêmica mesmo, né? Lá na URGS, tá? Então, sugestão que eu dou para os mais jovens, né?
Se quer ingressar para física, faça a licenciatura. Vai ter mais mercado de trabalho. Pode fazer as duas coisas depois. É claro, professor, eu quero fazer astronomia, por exemplo. Bom, aí a Unicinos não tem curso de astronomia. Tanto é que são poucos os cursos no Brasil que tem astronomia. A URGS eu sei que tem astronomia, por exemplo. Tá, mas se você tem interesse em estudar física num espectro mais amplo, faça uma licenciatura. Isso vai ser bem providencial. Bom, pessoal, então, se ninguém quer perguntar mais nada, tá ali meu e-mail, né? Sintam-se à vontade, então, para fazer perguntas. Eu vou encerrar aqui a gravação. Então, aí, tchau para quem vai ver o vídeo depois.